Nós vamos falar nessa aula sobre as reformas na Europa. O título está em plural, né, plural na forma deliberada, que historicamente muitos se falam do movimento reformado como um só movimento. Mas os historiadores dos últimos anos têm destacado para esse aspecto plural da reforma, né, diversos movimentos que aconteceram quase que simultaneamente, resultaram na reforma religiosa a partir do século XVI. Nossa aula de hoje, nós vamos fazer um panorama histórico dessas reformas, enfatizando 4 movimentos, que vai ser a reforma luterana, a reforma na Suíça, chamado de Igreja Reformada, iniciada com Zwingli, depois aperfeiçoada com Calvino, o movimento radical com os chamados anabatistas e finalmente com a reforma anglicana ou reforma da Igreja da Inglaterra, iniciada por vários processos políticos, amorosos, teológicos e doutrinários. A gente vai comentar sobre isso. Mas antes da gente iniciar o processo da reforma, é necessário que a gente entenda o que estava acontecendo na Idade Média em torno do aspecto religioso. O final do período que a gente convenciona chamar de Idade Média foi um momento de efervescência religiosa. Embora as pessoas estivessem atentas à religião, elas tinham uma característica ambígua. Eles eram bastante piedosos na busca da resposta religiosa, só que a igreja ela não era pastoral, havia muito medo, muita superstição. Um historiador francês de nome Jean Delumeau escreve um livro, A História do Medo no Ocidente, e destaca que, ao mesmo tempo que a religião na Baixa Idade Média era criativa, ela também trazia muita repressão. Essa imagem é uma imagem clássica da época, né, do chamada imagem da morte. O culto da morte, o medo de morrer, de não ir para o céu, de não encontrar o benefício da salvação, era muito grande. E havia superstições, como o uso das indulgências, o uso do purgatório como meio de alcançar o céu. Além disso, durante o período que nós chamamos de Baixa Idade Média, finalzinhos dos séculos 13, 14 e séculos 15, a mensagem bíblica estava distante da população em geral. Só os historiadores, os teólogos, só as pessoas intelectuais é que tinham acesso à Escritura, que ela havia sido traduzida no século V para o latim, a versão chamada Vulgata, e a partir dessa versão Vulgata, ela foi difundida na Europa. Como as universidades tinham as suas aulas em latim, alunos franceses, italianos, ingleses podiam estudar em qualquer universidade na Europa, porque a língua das aulas era o latim. Então essa universalização do conhecimento favoreceu também para o acorrentamento da mensagem bíblica. A Bíblia ficou acorrentada às cátedras, ao ensino dos teólogos, ao ensino oficial das universidades, e a população em geral só se servia do que nós chamamos de glossas, pequenas interpretações da Bíblia, pequenos versículos que eram comentados, pregações, frases aquelas bem conhecidas, como a gente até hoje vê, né? Por exemplo, até 1000 chegarás, mas a 2000 não passarás. Muita gente pensa que isso é um versículo da Bíblia. Faça a tua parte que eu te ajudarei. São conceitos que já na Idade Média circulavam, onde versículos aparentemente verdadeiros eram colocados na boca dos evangelistas, dos apóstolos. Porque com a mensagem bíblica presa somente às cátedras, as pessoas não conheciam, não tinham acesso. Além de que o livro era copiado à mão, não havia imprensa. A imprensa só vai ser inventada no século XV, então no período da Idade Média ter um livro era um privilégio para poucos. Outro aspecto importante é que a religião medieval ela definiu a salvação em torno de 2 aspectos: purgatório e as indulgências. Purgatório é o lugar que se crê na doutrina medieval para onde as almas vão pagar os pecados mortais que não tiveram tempo de serem pagos durante o período da vida. Então a pessoa, na Idade Média, ela era ensinada que havia 2 tipos de pecados: os pecados veniais, pecados comuns, uma mentirinha, um olhar de lascívia e tal, mas nada muito complicado. Mas quando a pessoa entrava nos pecados mortais, aquela lista dos 7 pecados capitais incluíam, né? Isso,
a pessoa tinha que pagar isso com boas obras, com caridade. Como não dava tempo nessa vida de pagar, ele então para o purgatório, purgar os pecados que porventura sobraram da vida, antes da pessoa poder ir direto para o céu. Então, dependendo do grau de pecado, a pessoa passava 100 anos, 200, 10 mil, 50 mil anos do purgatório. Uma das maneiras que a Idade Média vai desenvolver para a pessoa sair do purgatório era a questão das indulgências, das relíquias e das orações pelos mortos. Essas três maneiras são as mais populares. As relíquias, aqui a gente tem uma imagem, que é uma imagem de provavelmente um relicário, um osso de algum santo, Jerônimo, Ambrósio, Agostinho e tal. Você vai ter relíquias de todos os tipos na Idade Média. E essas relíquias eram cultuadas, eram veneradas. À medida que a pessoa fazia uma peregrinação num lugar que tinha muita relíquia, ela era abençoada. Então, na época, na Alemanha de Lutero, havia uma coleção de 3.000 relíquias, que incluíam garrafas com leite de Maria, que amamentou Jesus, pena do anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus a Maria, pedaço da arca de Noé, lasca da cruz, pão, migalha do pão da última ceia e muitas outras coisas que eram circuladas como relíquias. A pessoa, venerando essas relíquias, ela tinha diminuído do seu tempo do purgatório uns 1000 anos, 2000 anos, dependendo da forma como ela vivia. As indulgências, elas entram também num aspecto bem complicado. Era talvez o estopim de algo teológico mais complicado, que a gente vai ver na época da Reforma, especialmente com Lutero e Zwinglio. A questão das relíquias, das indulgências vão ser importantes. Indulgência é um perdão total ou parcial cometido pelos cristãos. Esse aqui é uma frase que está no Catecismo da Igreja Católica, o Cânon de 1994. A ideia das indulgências, elas são baseadas num conceito medieval que nasce lá no século VI, da ideia do tesouro dos méritos. A ideia era o seguinte: à medida que os santos iam morrendo, Jesus, os apóstolos, Maria, os anjos, eles vão depositando numa espécie de arca de méritos, de tesouro, a sua santidade que eles não precisavam para chegar até na presença de Deus. Então, o santo morreu, ele tinha santidade demais, mais do que ele precisava para ir para o céu, e o resto que sobrava ele deposita então nesse tesouro dos méritos, que tem a chave, é o sucessor de Pedro. Ele tem a chave do céu, por isso que ele tem a questão da chave do céu. E durante a Idade Média, um historiador francês chamado Georges Duby comenta que quando aconteciam guerras entre dois reis cristãos e o Papa tinha que intervir, no final ele dava indulgência. Teve a guerra, eles se mataram, roubaram, teve estupro, teve violência, então, mas são cristãos, ele tem que ir para o céu. Eles deram muitas ofertas para a igreja. Aí como é que ele faz? Para perdoar aqueles pecados lá, da morte, do assassino, alguma coisa, ele dava uma indulgência, perdoava ambos os lados, lá, ambos os dois, né? Eu falei. E a perspectiva é que nós vamos ter ali um perdão total daqueles pecados. Durante o período das cruzadas, o Papa que enviou o Papa que enviou os cruzados para Jerusalém, todos eles foram já com um documento na mão que era a indulgência plenária. Eles podiam assassinar, roubar, fazer o que for, porque eles já estavam perdoados os pecados que eles iam cometer no futuro, dado ao tesouro dos méritos, a santidade excessiva que a Igreja Romana tinha, e ela podia disponibilizar para quem não tinha isso. As indulgências, elas foram adquiridas na época de Lutero com a intenção de construir a Catedral de São Pedro. Nós vamos ver mais adiante, quando Lutero vai apresentar sua crítica às indulgências, porque elas são, até o período da Reforma, até 1517, elas eram dadas, concedidas pelo Papa em momentos de grande crise. O Papa Leão X, ele necessitando de recursos para a construção da Catedral de São Pedro, ele vai juntar então a ideia das indulgências com a venda de dinheiro. Aqui nós temos uma imagem que é Tetzel, Guilherme Tetzel, um monge dominicano, alemão, que saiu pelo centro da Europa lá vendendo as indulgências, cantando uma musiquinha que era mais ou menos assim: quando a moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório vai livrar.
e ele cantava essa musiquinha vendendo perdão ou parcial ou total de pecados, que era indulgência plenária, né, ou indulgência venal. As indulgências ainda são aplicadas são ensinadas pela Igreja Católica, aplicadas por todo católico. Essa frase eu tirei do site daquele ministério Canção Nova, que ainda diz: todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou para aplicá-las aos defuntos. Então é ensinado pela Igreja Católica a intercessão dos vivos pelos mortos para que eles possam sair do purgatório e ir para o céu, né? Quando nós falamos de reforma, a gente tem que lembrar também que houve pessoas, movimentos antecedentes ao próprio movimento reformista do século XVI. Eles são chamados genericamente de precursores da reforma, um caminho semelhante em alguns aspectos de doutrina e prática da igreja, que pessoas e movimentos durante a Idade Média, tanto na Alta Idade Média como na Baixa Média, levaram até o movimento reformista. Não dá para a gente falar sobre todos eles, mas eu destaquei aqui apenas 3, certo? Que diretamente vão estar ligados a Lutero de alguma maneira. Primeiro, o padre inglês chamado John Wycliffe, que era professor de retórica, de grego, de teologia sistemática na Universidade de Oxford, né, no século XIV, e que com seus escritos ele trouxe desafios às doutrinas que estavam em voga na Europa na época, a doutrina da transubstanciação, a autoridade papal, e uma das questões mais célebres que o Wycliffe vai destacar, que é a questão da divulgação da Bíblia. Ele faz uma tradução da Bíblia em latim para o inglês arcaico. Aqui a gente tem um trecho dela, não sei se dá para enxergar pela imagem, mas aqui a gente tem o inglês arcaico. A tradução para o inglês, que ele fez à mão, ele editou provavelmente umas 3.000 dessas Bíblias, junto com seus amigos, e essas Bíblias foram divulgadas em todo o centro da Inglaterra, a partir das pregações de Wycliffe, e um movimento iniciou-se com ele, questionando a Igreja Católica, já um movimento pré-reformista. As ideias de Wycliffe vão se espalhar não somente pelas pradarias da Inglaterra, mas também pela Europa, chegando até a Europa do Leste, com seguidores dele apregoando as mesmas coisas: justificação pela fé, divulgação da Bíblia, o cristianismo simples, baseado nos evangelhos, e questionando a autoridade do Papa a favor de uma autoridade conciliar, né? Os Lollardos, um nome meio obscuro na língua inglesa, que a gente não sabe exatamente a tradução, foram os missionários que Wycliffe enviou, né, para pregar a palavra no interior da Europa, no interior da Inglaterra, com as Bíblias que ele mandou copiar com o trabalho que ele fez de tradução. Ele traduziu quase toda a Bíblia, da tradução da Vulgata para o inglês, o Novo Testamento todo e partes do Antigo, para que as pessoas pudessem ter acesso à Escritura. É interessante que já no final do século XIV, através de uma série de leis conhecidas como Constituições de Oxford, a Bíblia começou a ser proibida, né, no interior da Inglaterra, por conta das interpretações que esses pregadores e esses membros dessa igreja subterrânea começaram a fazer. Quando iniciar o século XVI na Inglaterra, nós vamos falar de alguns personagens que vão buscar a tradução da Bíblia, né, divulgar a Bíblia, e eles vão ser perseguidos na base dessa legislação antiga do século XIV, que provavelmente foi ocasionada pela pregação do Wycliffe. Alguém que foi diretamente ligado a Wycliffe no sentido da pregação foi o padre tcheco, né, da República Tcheca, da Universidade de Praga, chamado Jan Hus, né? Hus, ele foi um pregador eloquente, era um líder da igreja na Tchecoslováquia, foi reitor da Universidade de Praga, ele era professor de retórica, de teologia lá, e alunos da Universidade de Praga, que foram alunos de Wycliffe, trouxeram livros de Wycliffe traduzidos, né, para o tcheco. Ele teve acesso a esses livros, começou a ler, conferir nas escrituras as doutrinas ali ensinadas, e passou a ensinar que a salvação era somente pela fé, não necessário indulgências, nem relíquias, nem nada, e questionou a autoridade monárquica do Papa, buscando que o concílio de bispos, o concílio de líderes da igreja comandasse a igreja. O período que Hus começou a pregar suas mensagens foi um período muito complicado,
período que Lutero vai chamar de um cativeiro babilônico da igreja, o momento que a igreja vai ter 3 papas, né? Os 3 dizendo que são os verdadeiros ao mesmo tempo, e é necessário que faça uma reforma. Alguns historiadores vão chamar que o chamado Concílio de Constança, né, uma cidade na região do centro da Alemanha, foi um momento de reforma também, para a igreja se posicionar frente aos desafios desse cativeiro babilônico. Aqui o Hus está, nessa imagem, recebendo a sua sentença, por causa das suas pregações. Ele vai ser condenado à morte, né? E o Concílio de Constança foi um reforço para a vida da igreja, mas um reforço institucional, não um reforço doutrinário. Mas antecede mais ou menos 100 anos, as críticas de Hus antecedem mais ou menos 100 anos, o que Lutero vai fazer já na Alemanha. Nesse momento aqui, governa nessa região da Alemanha o imperador Sigismundo, que protege Hus até certo ponto, mas quando o Papa ameaça a região do interior da Alemanha lá de interdito, interdito era um decreto papal que proibia a celebração de missas, de qualquer ofício relacionado à vida da igreja. Então as pessoas não teriam suas confissões ouvidas, não teriam seus mortos enterrados de acordo com o ritual da Igreja Católica, e para aquela mentalidade medieval, o interdito era quase uma sentença de morte para a cidade, porque os entes queridos iam direto para o inferno, sem a extrema-unção, sem a confissão. Como é que a pessoa vai ter se sentir perdoada? Se já nesse ambiente, com todo esse ritual elaborado, as pessoas já morriam sem esperança de salvação, imagine com a porta das igrejas fechadas. Hoje, nós vivemos um período de secularização, isso não causaria problema nenhum. Se as igrejas fechassem, para muita gente isso não causaria problema. Mas na Idade Média, isso era um problema. E problema político. Então o Sigismundo não apoia o Hus, por conta dessa ameaça do interdito, não mantém a sua palavra, e Hus, então, ele é queimado vivo, né, em 6 de julho de 1415, lá na cidade de Constança, no interior da Alemanha. Conta-se, os biógrafos, que ele morreu cantando o hino Kyrie eleison, né, e pedindo perdão por aqueles que estavam mandando ele para a fogueira. As ideias de Hus não morrem na Universidade de Praga, nem na Tchecoslováquia. Os seguidores deles, chamados hussitas, vão existir. Até hoje existe uma igreja seguidora dos ideais de Hus. Depois da reforma, eles se integraram ao calvinismo, a proposta da igreja reformada oriunda de Calvino. Eles mantêm seminários, mantêm ensinos ainda na Tchecoslováquia. A região da Hungria também vai receber muitos desses pregadores russistas. O seminário reformado mais antigo do mundo encontra-se na Hungria. Mesmo durante o período período comunista, o período do domínio do Partido Comunista na Hungria, o seminário continuou firme, né, formando alunos, formando pregadores. Infelizmente, como grande parte da Europa, a partir da década de 50, esses seminários foram assolados pelo liberalismo teológico. Mas enquanto igreja e instituição, o movimento Hus não morreu. E um terceiro antecedente, um terceiro precursor da reforma, é o movimento intelectual humanista, que nós chamamos de movimento ad fontes, né, ou de volta às fontes. Quando humanistas, e o termo humanismo no século XV, XVI, era diferente da acepção que a gente dá hoje à palavra. Hoje, a perspectiva humanista, como a gente encontra na psicologia, na história e várias disciplinas, o humanista é aquele que valoriza o ser humano em detrimento da visão de Deus, da perspectiva divina. Então, tira Deus do centro da cosmovisão, tira a escritura como algo importante a ser valorizado e fica só no antropocentro. O humanismo, no século XV, XVI, ele tinha uma ênfase diferente. Era valorização do ser humano, mas não desvalorização de Deus. É aquilo que a gente vai encontrar um bom equilíbrio em Calvino, especialmente no livro 1 das Institutas, quando ele vai falar que o verdadeiro conhecimento do homem é parte do conhecimento de Deus. Então as duas coisas não são descartadas. Calvino, ele é teocêntrico, mas ele é um humanista teocêntrico. Isso vai ser importante para o trabalho de analisar a escritura, de orientar a igreja pastoralmente. Isso vai ser importante. O nome mais lembrado do movimento humanista foi esse humanista católico, de origem holandesa, nascido na cidade de Roterdã, chamado Desidério Erasmo. Ele era, na época, o homem mais famoso, o intelectual mais famoso da Europa.
lecionou em Oxford, na Universidade de Paris, foi convidado para lecionar durante muitos anos na Universidade de Leipzig, na Alemanha, e especialmente no período que ele esteve em Oxford, é que a sua influência vai ser ligada diretamente à Reforma, porque em 1508 o Erasmo publicou a primeira vez um Novo Testamento impresso grego. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um texto de um lado, o texto grego, e do lado o texto latino já conhecido de todos os eruditos que estudavam nas universidades na época. Esse texto grego trouxe uma verdadeira revolução no estudo da Escritura, na exegese, né? Esse vai ser o Novo Testamento que os reformadores vão segurar, usar para questionar todas as doutrinas da Igreja Romana, comparar inclusive a tradução que a Vulgata faz de várias passagens de maneira errônea, né? Ao comparar o texto grego com o texto latino, os reformadores vão observar que o texto grego leva a mensagem original. E aí, essa valorização das línguas originais vai ser uma característica da Igreja reformada, né? Esse Novo Testamento grego do Erasmo foi baseado em manuscritos que ele encontrou nas universidades na Europa na época, certo? E ele pôde então trabalhar com os manuscritos disponíveis, manuscritos esses que não eram tão bons, mas que ajudaram a formação do texto que a gente vai conhecer mais tarde como texto recebido. Posteriormente, esse texto vai passar por novas elaborações para chegar no texto que nós temos hoje, o texto mais crítico, né? Bom, com isso, toda uma tradição medieval foi desafiada pelas Escrituras. As Escrituras agora se posicionaram como luz em meio às trevas, como a expressão que foi sempre citada dos reformadores: após as trevas, a luz brilhou, né? E a luz das Escrituras, a luz da Palavra de Deus, que orientou todo o movimento reformista. A reforma, as reformas, elas são analisadas de diversas maneiras. Os marxistas veem como movimento da infraestrutura que foi afetada por uma superestrutura econômica, que eram apenas as classes médias que queriam uma religião para acalmar suas consciências, querer ter lucro. Os católicos durante muito tempo interpretavam a reforma luterana como uma reforma para o pecado, dizendo que Lutero era um monge que ardia de desejo, queria se casar, por isso que ele fez a reforma para poder se casar e sair do celibato. Outros vão dizer que a reforma era apenas um movimento político e tal, várias interpretações. Da biografia de Lutero a gente vê muito isso. Mas cada vez mais historiadores têm visto que a perspectiva religiosa, a perspectiva da doutrina é sempre lembrada a partir das questões das Escrituras, como uma reflexão das Escrituras. Essa é a interpretação que a gente dá nessa aula, e posteriormente você vai ver outros vídeos, sempre partindo desse pressuposto. São as Escrituras que moveram homens a questionar a situação onde eles estavam vivendo. Vão haver aplicações sociais, econômicas, políticas, mas a básico vai ser a redescoberta das Escrituras. Falando sobre isso, sempre o personagem que nós lembramos nesse movimento foi Martinho Lutero. Martinho Lutero era filho do seu tempo, da sua época, foi criado numa família de classe média, mais ou menos. O pai dele, embora de muita dificuldade financeira, conseguiu prosperar já com Lutero mais velho, trabalhando com minas de cobre, né? E enviou Lutero, que já demonstrava desde criança aptidão para letras, para estudar. Com 7 anos ele foi estudar latim, dos 7 aos 12, mais ou menos, se preparou para o latim. Depois ele foi para a universidade, com 17 anos ele já saiu com seu mestrado em Direito, pronto para advogar, que esse era o sonho do pai dele. Mas uma noite, numa viagem, caiu um raio próximo a ele, que destruiu uma árvore, e ele se sentiu ali próximo da morte, clamou a Santa Ana, que era a santa padroeira dos mineiros, né, dos que trabalhavam nas minas na Alemanha, e disse: se Deus me salvar disso, eu vou me consagrar para ser um monge. E ele foi salvo. Nos dias seguintes ele marcou um encontro com os amigos para uma taverna próxima à cidade de Erfurt, onde ele estudava, e entregou todos os livros que ele tinha de direito, todas as lembranças do curso de direito, e se posicionou e foi para
o mosteiro agostiniano, chamado de Mosteiro Negro dos Agostinianos, porque o hábito que eles vestiam, o hábito negro. A raiva do pai de Lutero foi enorme, porque todo o sonho, todo o projeto dele ser um advogado e ganhar dinheiro para a família foi destruído. Os amigos não acreditavam nele, tanto que alguns ficaram 2 dias na porta do mosteiro, esperando Lutero sair de lá, né, desistindo, mas ele não desistiu, se tornou monge. Lá dentro ele vai buscar a Deus, e a grande expressão de Lutero nessa busca era como que eu posso encontrar um Deus que está a favor de mim e não contra mim. A expressão em latim pro nobis, por nós, né, por mim. Ele vai falar diversas vezes que ele queria encontrar um Deus amoroso, mas na busca, na incessante busca nos rituais, nos jejuns, nas orações, ele encontrava um Deus que era um Deus irado, um Deus que não tolerava qualquer erro. Isso o deixou angustiado. O monge superior dele, chamado Juan Staupitz, né, e viu no Lutero uma pessoa muito importante, muito inteligente, redirecionou ele, tirou ele do mosteiro e botou ele para estudar teologia. Ele se doutorou em teologia, e entre 1513 e 1516 ele fez uma série de preleções, primeiro no livro de Salmos, depois no livro de Gálatas, livro de Romanos, sobre as doutrinas oriundas desse livro para as classes dele de alunos do doutorado. E a partir da leitura da Escritura, ele entendeu que o justo viverá pela fé. Mais tarde, já próximo da morte, na década de 40, entre 1540 e 1542, num dos seus escritos, ele vai falar que quando ele teve aquela iluminação, lendo a Escritura, lendo Romanos capítulo 1, 16 e 17, né, o texto que Paulo fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Como diz a Escritura, o justo viverá pela fé. Ele diz que foi como que as portas do paraíso se abrissem para ele, e ele pôde então entrar no céu e ter o coração voltado mesmo para o Senhor, voltado para a palavra de Deus. Isso o deixou alegre, e a partir daí ele começou a ensinar, pregar com muito entusiasmo, buscar as línguas originais, buscar a orientação no grego, no hebraico, para estudar a palavra de Deus com muita atração. Isso deixou com que os alunos deles ficassem muito entusiasmados. Mas, ao mesmo tempo que Lutero estava fazendo essa descoberta das doutrinas, a Igreja Romana, com a sede no pontificado de Leão X, começa a mandar os pregadores vendendo indulgências, para que essas indulgências pudessem financiar a construção da Catedral de São Pedro. A gente vai falar disso no outro vídeo mais tarde.